Pessoal, eu prometi que eu ia falar hoje sobre a carta de Senaqueribe. Afinal de contas, quando você coloca nesse envelope aqui todas as causas impossíveis para a sua vida, né? Você está orando pelas causas impossíveis, né? A minha está até magrinha. Tem gente aí que vem com envelopão grosso, né? Tem gente que vem até com pendrive, tanto pedido. Mas aqui isso aqui simboliza uma carta na qual apresentamos para Deus, dizer assim: Senhor, olha o que estão dizendo que é mais forte, mais poderoso que o Senhor. Hoje eu vou falar sobre esse assunto. Prometi, vou cumprir, né? Tem a ver com o que nós estamos construindo esses dias. Para que nós tenhamos uma situação como a de Ezequias diante de Senaqueribe. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Senaqueribe era filho de um grande rei da Síria, que se aloprou em conquistar o mundo, né? E houve um avanço incrível do exército assírio, até porque eles desenvolveram máquinas de guerra. Então eles eram terríveis, eles avançavam, eles destruíam aldeias, destruíam fortalezas, e eles faziam uma grande campanha de guerra. Então eles saíam uma vez por ano, né? Logo no início do verão, para guerrear, para avançar e para destruir os povos. O povo de Israel era um povo pequeno naquela época e já tinha sido maltratado pelo pai de Senaqueribe. Senaqueribe ia lá, roubava, ia lá, roubava, ia lá, roubava, ia lá, roubava. Então, é uma coisa que já estava acontecendo ali. Ezequias aparece, como eu já preguei aqui, de forma abrupta, porque Acais, seu pai, morre e vem Ezequias. Ezequias faz tudo diferente do seu pai, né? Seu pai foi um homem que destruiu o templo, fechou o templo, perseguiu os sacerdotes, ele adorou animais, adorou imagens, adorou deuses de outros povos. Ele fez de tudo errado, tão errado, que ele foi ignorado pelo povo judeu. A tal ponto que quando ele morreu, não enterraram ele entre os reis de Israel, enterraram ele fora de Jerusalém, de tão desprezo que aquele povo tinha em relação a a Acais, pai de Ezequias. E aí nós estamos construindo toda uma história, né? A força de Ezequias foi tão grande que a determinação dele, assim, eu não vou repetir a história do meu pai. Acabou. Eu não vou repetir a herança do meu pai. Acabou. E foi assim. E começou a estruturar uma vida completamente diferente a que tinha seu pai. E para nós que entendemos um pouquinho de herança familiar, para nós é uma surpresa muito grande, porque ele foi, na verdade, Ezequias foi influenciado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías discipulou a tal ponto que quando o Acais morreu, Ezequias se toma posse e começa a quebrar todos os altares. Ele quebra os altares, ele reconstrói o templo, limpa o templo que estava sujo, pega todos os instrumentos, todos os utensílios de volta para o templo, chama os sacerdotes de volta, começa a restabelecer o culto. E numa onda grande de obediência, etc., veio uma onda grande contra ele, que é Senaqueribe. Senaqueribe, então, começa a solapar isso daí. O que Senaqueribe faz? Senaqueribe faz o que toda onda, né, maligna que se levanta contra a gente faz. O que é? Ameaçar. Começou a ameaçar. Ameaça, e ameaçou. Ele mandou alguns generais, alguns servos que falavam em hebraico, eles começaram a discutir, começaram a falar com o povo que estava
na muralha. Ou seja, ele fez ameaças o tempo todo, ele fez ameaças. Por quê? Porque nós, muitas vezes, sofremos pelo que nós ouvimos. O que nós ouvimos faz muita diferença. Quem escuta, quem você ouve, né? Então, assim, a investida de Senaqueribe foi em cima do falar. Senaqueribe, na verdade, ele não queria dar um tiro, não queria dar uma flecha, não queria dar um tapa. Ele queria que simplesmente abrisse as portas de Jerusalém, ele entrasse e tomasse posse. Mas, por incrível que pareça, Ezequias, que era filho de um pai derrotado, Senaqueribe, que era filho de um pai vitorioso, olha só o paradoxo, né? Ezequias, que era filho de um pai derrotado, o tempo todo, ele não... Eu já falei aqui, Ezequias, o povo de Israel naquela época não tinha exército, não tinha dinheiro e não tinha o povo. O povo estava totalmente destruído, desmotivado. Ezequias resiste a Senaqueribe. O certo, o normal seria que ele dissesse assim, tá bom, você é maior, você tem... Os generais de Senaqueribe dizem assim, se você tiver 2.000 soldados, que ele não tinha, eu te dou 2.000 cavalos. Eu te dou. Ele não tinha exército, não tinha nada. Era um bando de gente completamente desarmada, era um exército destruído, esfarrapado. Bom, esse Ezequias que afronta Senaqueribe. Eu estou querendo mostrar para vocês um visual, quero mostrar para vocês uma paisagem, quero mostrar para vocês um entendimento de alguém lutando contra alguém muito maior. Um problema sem solução. Um problema, uma destruição. Vamos ser destruídos. E aí começa a nossa história. Eu quero estudar com vocês hoje a reação de Ezequias. Por quê? Deixa eu falar uma coisa assim. Fala assim, processos. Processos certos trazem resultados. Perfeito? Então, você quer fazer você quer perder peso. Tá, perder peso. Então, o que você tem que fazer? Processos. Você tem que comer isso, não comer aquilo, e não sei o quê. Você tem tudo. Você quer resultado? Tem que ter processo. Eu quero plantar aqui uma porção de árvore aqui na porta. O que eu estou? Estou cavando, estou estercando. É um processo para ter o quê? Resultado. Então, só que os processos, eles dependem de quem você é. Se você é um vitorioso, você vai fazer os processos certos. Se você é um derrotado, você vai fazer os processos errados. Se você tem a mente de Cristo, você vai fazer os processos certos. Se você não tem a mente de Cristo, você vai fazer processos errados, equivocados, às vezes enganados. Por quê? Porque você não tem a mente de Cristo. Por isso que é importante você tomar uma decisão de ter um relacionamento com Deus a tal ponto que você seja transformado. Porque a nossa vitória vem quando tem menos Francisco e mais Jesus. Quando tem menos Francisco e mais Jesus, temos vitória. Amém? Quando eu falo isso, vocês não gostam. Eu sinto que vocês não gostam. Eu sinto que vocês ficam assim. Meu corpo, minhas regras. Meu tempo, minhas regras. Não. Gente, mas isso é verdade. Um dos maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos. Porque muitas vezes sememos errado. Amém? Eu prometo que eu não vou bater mais em vocês hoje. Chega, tá bom. Ok? Então, agora a gente vai dizer assim, bom, peraí, nós temos que estudar o que Ezequias fez. O que Ezequias fez, ele foi vitorioso. Então, o que ele fez? Ele fez processos. Por que ele fez processos? Porque ele teve uma experiência com Deus. Primeira coisa que eu vejo aqui, está em Isaías 37. Hoje vai ser um samba para lá, para cá. Tendo o rei 37:1. Isaías 37:1.
Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Esse negócio assim, se despiu, botou pano de saco, isso era uma forma de arrependimento, quebrantamento. Ele estava com uma veste, com certeza uma veste que a gente chama de vestes de rei, né? Vestes reais. Ele tira aquela veste, coloca uma veste simples e é um momento de quebrantamento. Mas olha só, nesse exato momento de Isaías 37, Isaías 37, 1, ele recebe a notícia que Senaqueribe vai destruir Jerusalém. Senaqueribe fala assim: quem é vocês? Eu já revenci tal povo, tal povo, tal povo, tal povo, tal povo, tal povo. Muito maior que vocês, muito mais numerosos que vocês, e vocês estão achando o quê? Eu vou destruir vocês. Foi nesse momento. O que ele faz? Ele tira a roupa dele, coloca uma roupa simples, é uma roupa de arrependimento, de quebrantamento. E o que ele faz? Lê ali. Não, volta, querido. Entrou na presença de Deus. De repente é teu quarto. Que de repente é essa terça-feira aqui que é importante para a gente. Ele, em vez de ficar, e agora? Como é que faz? Arranja, telefona, faz não sei o quê, chama ajuda, pede, promete para o Egito vir aqui que eu dou ouro para ele, não sei o quê, não sei o quê. Não, ele foi na casa de Deus, na casa do Senhor. Ele foi no lugar certo. Às vezes a gente está esperando acontecer alguma coisa, mas você tem que falar com Deus, você tem que conversar com Deus, você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Ele foi para a casa do Senhor. Ele foi aonde? Ele falou assim: é lá que eu vou ter ajuda, é lá que eu vou ter, lá que eu vou me sentir bem, é lá que o meu problema vai ser resolvido. Porque o remédio não resolveu meu problema, tal coisa não resolveu meu problema, a depressão não foi embora, isso não aconteceu, problema aqui, problema ali. Mas lá eu vou ter solução. Lá está a minha solução. E ele foi para a casa do versos 5 e 6, coloca aí versos 5 e 6. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Depois que Ezequias foi para a casa do Senhor, o que ele fez? Pegou os servos dele assim: vai falar com o profeta. Vai falar com o profeta. Aqui fala uma coisa interessante, gente. Aqui vai até Isaías. Havia uma relação de respeito e honra entre o profeta e o rei. Quem é a pessoa que você respeita espiritualmente? Quem é a pessoa que você procura nos seus momentos de dificuldade? Quem você escuta? Quem é que você confia a tal ponto de ir lá conversar com ela a respeito de um problema espiritual, um problema emocional, um problema familiar, e ela vai dizer uma coisa que você não quer ouvir e você vai ouvir aquilo que você não quer ouvir? Porque a gente só procura as pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. E eu prometi que não ia bater, hein? Eu prometi que não ia bater. Sorry. Você que está de casa, sorry. Por isso que ele foi procurar. Por isso que ele falou assim: vai lá e fala com o profeta. Conversa com ele. Você tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida, um líder, alguém que possa estar orando por você. Nós somos assim, nós somos Rolling Stones. Pedras rolantes. E fica blum para cá. Pedras soltas. Pedra solta não faz nada, não resolve nada. Pedra solta é jogada de um lado para o outro. Você tem que estar no muro, preso. Para quê? Para ter resistência. Para quê? Para servir para alguma coisa. Uma pedra solta não serve para nada. Uma pedra no muro, presa ali, ela está segura ali. Isaías nada mais era
que um homem que trazia a aliança de Deus. Cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Você tem que ter cobertura espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual existe. Você não pode ignorar isso. Isso não depende de você. Existe o mundo espiritual. Se você não tem uma cobertura espiritual, sabe o que vai acontecer? Sujeira vai entrar na sua vida. Você precisa de uma cobertura espiritual. A Bíblia toda é cheia de exemplos de cobertura espiritual. Alguém que esteja orando por você. Por isso que ele falou assim, vai falar com Isaías. Por quê? Porque ele é a minha cobertura espiritual. Aí, Isaías responde. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Voltando aqui ao Isaías, né? Nós temos duas atitudes. Ou não falamos nada com a nossa cobertura espiritual. Sabe qual é a maior mentira que nós falamos? Sabe qual é a mentira? Quem aqui é mentiroso? Você de casa não está vendo, mas todos levantaram a mão. Você de casa não está vendo. Todos levantaram a mão assim num gesto. Alguns levantaram as duas mãos. Assim, uma coisa fantástica. Esse povo aqui é um povo verdadeiro, fala a verdade. Mas sabe por que eu falo que nós somos mentirosos? Porque a gente pergunta assim, e aí, tudo bem? Tudo. Não está tudo bem. É claro que você tem que ter essa resposta, dar uma resposta completa para alguém que esteja protegendo você espiritualmente. Protegendo você espiritualmente. Protegendo você espiritualmente. Então, essa pergunta ela precisa ser respondida. Alguém que cobre você espiritualmente tem que saber o que está acontecendo na tua vida. Porque se você ficar sozinho, sujeira vai entrar. A segunda coisa que acontece, sabe o que acontece muito? Acontece assim, o cara chega e diz, pastor, ora por mim, pastor. Ora com você, ora por mim, o negócio está difícil, pastor, o senhor nem imagina o que está acontecendo. O mundo se levantou contra mim. Tá bom, vamos orar. E começa a orar, e joelho no chão, e pastor orando, e não sei o quê, e ora aqui, ora daqui. Aí daqui a pouco o cara passa por você, você fala, e aí? Aí o cara fala, e aí o quê? E aí, rapaz? O quê? O problema? Que problema? Aquele problema? Aquilo já resolveu. Para você ver como é que pastor é um homem cheio do Espírito Santo, né? Porque dá vontade de pegar um caboclo desse e enforcar. Tá tudo bem? Última hora, aconteceu. Isso afasta você da cobertura espiritual. Cobertura espiritual tem que saber o momento bom e o momento ruim também. Momento que, legal. Não está legal, vamos orar. Isaías era a cobertura espiritual de Ezequias. Isaías era aquele homem que fazia aliança com Deus, com Ezequias. Era a cobertura espiritual dele. Aí, Isaías responde. Isaías responde, assim diz o Senhor. A partir do verso de número 6, Isaías responde para Ezequias e diz assim diz o Senhor. Isaías dizendo, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim, diz o Senhor. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Ou seja, Isaías respondeu, e Ezequias ouviu. Quem é que você escuta? Quem é que você ouve? Quem é que você acorda de manhã e já coloca para escutar? Um louvor, um pregador, uma oração? Quem? Um brigão,
Eu acho essa frase tão bonita. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu tenho cobertura espiritual sobre a minha vida, que é o Bispo Rodovalho, que é uma bênção na minha vida, que me protege, que me guarda, que cobre a minha vida, que quando me aconselha, eu recebo como sendo alguma coisa que veio do céu. Mas Deus fala comigo também, através do louvor. Um louvor como o de hoje, Deus falou profundamente no meu coração. Então, quando você chegar na igreja, não chega assim não. Pô, o louvor está acabando, né? Tomara que acabe logo. O louvor está acabando, hein? E aquele garoto lá não está tocando direito, não. Esquece, meu irmão. Entra no louvor. Entra no louvor. Pega essa porcaria aqui, ó. Isso aqui é uma porcaria. Joga fora. Porque o nego fica... Não, então se for iPhone, joga fora mesmo que é uma porcaria. Se for Samsung, pode guardar. Se for Samsung, pode guardar. Entendeu? O louvor, a pregação. Vem cá, gente, nós temos o privilégio dessa pregação nossa está gravada. Você pode escutar ela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tem palavra que eu escuto 7 vezes. Eu estou no carro, eu vou para a Barra da Tijuca. Às vezes aqui, esse engarrafamento aqui, às vezes dá meia hora, 40 minutos. Eu vou fazendo o quê? Escutando o quê? CBN. Escutando um cara pregando, eu pregando, Ana pregando, vocês pregando. Eu vou escutando vocês. Ué, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. E preciso me alimentar com coisa saudável. Louvor, pregação, estudo da Bíblia, declarar a palavra. Eu declaro a palavra, eu pego os versículos e declaro. Por quê? Quando eu escuto, quando eu falo, eu escuto. Quando eu escuto, a palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então você tem que declarar a palavra de Deus, declara. Nem que seja, meu irmão, se você só sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que seja esse. Você não sabe outro? Que seja esse. Vamos lá, 1, 2, 3... Que seja esse. Que você fale, que você declare. Leitura da Bíblia, leitura da Bíblia, leitura da Bíblia, leitura. Tem uma hora que eu estou lendo a Bíblia, estou rabiscando a Bíblia, estou lendo a Bíblia, estou rabiscando, porque aquilo fala no meu coração, Deus está falando comigo. Meu irmão, coloca aí 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, isso aqui eu já falei, mas eu vou, verso de número 3. O que Ezequias faz? Quando Senaqueribe manda uma carta para ele, porque olha só, o inimigo... Ele vai tentar falando. Olha, cuidado, não faça isso, porque pode acontecer aquilo. Cuidado, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Cuidado, aí você fica preso, amarrado. O inimigo usa ameaças contra você. Aí, a última ameaça, Senaqueribe manda uma carta para Ezequias. Ele fala assim, o que você pensa que você é? Nós já batemos demais, vencemos tais e tais países, vencemos e tais reinos. O que você pensa que você é? O que você pensa que o seu Deus é? Você acha que o teu Deus é mais poderoso que os outros que nós vencemos? Mandou uma carta para ele. Uma carta que todo mundo sabia que aquela carta era a última carta. Não tinha mais papo. Agora era flecha. Agora escreveu, não leu, o pau comeu. Agora, meu irmão, é pancada. Agora é o exército da Síria entrando e matando todo mundo. Era a última coisa. O que Ezequias fez? Ele pega a carta, entra no templo e mostra para Deus. Ele fala assim, Deus, eu não queria falar nada não, mas andam falando mal do Senhor. O Senhor nem imagina o que andam dizendo do Senhor. Estão dizendo que o Senhor não é de nada, que o Senhor é como outro Deus. Estão dizendo aí que o Senhor não tem não pode fazer nada para nos ajudar, o Senhor é um fracasso.
Eu não queria falar isso, mas ele falou isso. Bem que Senaqueribe está dizendo a verdade. No que ele diz respeito, o que ele disse? Que já venceu A, B, C, D, E, F, já venceu. Ele falou isso. Mas dizer que vai vencer o Senhor, eu não acredito. Estão falando mal do Senhor. Eu não queria... Estão falando mal do Senhor. Aí eu fico pensando assim, como é que esse cara teve essa reação? Sim ou não? Não é fantástica? Não é não? Não é uma reação assim, poxa, que coisa, como é que pode reagir desse jeito? Aí eu fiquei, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo que Deus, que o seu pai Davi mandou. Ele adotou Davi como seu pai. Davi já tinha morrido há muitos anos. Removeu os altos, quebrou colunas, fez de tudo que era certo. Deixa eu falar uma coisa para você, olha só, preste atenção. Leve Deus a sério, para que Deus te leve a sério. Ele levou, Ezequias levou Deus a sério? Levou? Então Deus levou ele a sério. Ele falou assim, quando ele afrontou Senaqueribe, ele falou assim, não aceito isso, Senaqueribe não vai vencer o nosso povo. Está aqui, Senhor, a carta que ele escreveu contra ti. Então, quando eu falei para você ter resultado, você tem que ter processos, o primeiro processo foi levar Deus a sério. Primeiro processo, levar Deus a sério. Depois ele restabelece o altar. O que é restabelecer o altar? Oração, culto, participação. Depois ele restabelece, ele traz a palavra de Deus que estava escondida, que estava cheia de poeira, ele traz a palavra. O que é? Ele restabelece o altar, restabelece o culto, restabelece a palavra. E outra coisa, gente, se você estudar todos esses textos, tem texto em 2 Reis, tem texto em Isaías, tem texto em Crônicas, todos esses textos você vai ver um homem com uma oração super simples. Oração simples. Oração simples. Ele conversa com Deus como estava conversando com a gente. Se você leva Deus a sério, Deus te leva a sério. 2 Reis 19... Pode, a equipe de música pode vir, por favor. 2 Reis 19, verso de número 20. Em 2 Reis 19, você tem todos os textos onde Ezequias fala com Deus. Ezequias mostra a carta, fala assim, olha o que Isaías está dizendo do Senhor. Verso de número 20, agora é a resposta que Isaías manda para Ezequias. Porque Deus falou com o profeta, e o profeta fala com o rei. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Amém. Vamos lá, gente, isso aqui vai cair no Enem, hein? Olha para aquele texto ali e sublinha o que é mais importante. O que tem mais importante ali? São duas coisas importantes, duas coisas. Acaba de ganhar uma passagem de volta a Jerusalém. Você não falou nada, ele ganhou. Gente, ele está dizendo o seguinte, sabe aquilo que você me pediu? 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 Sabe aquilo que... Cadê o envelope de você? Sabe aquilo que você me pediu? Aqui está no meu celular também. Sabe aquilo que você me pediu? Eu
É a resposta que Deus deu. Isaías. Para mim isso basta, chega, acabou. Sabe aquilo que você me pediu? Ele está dizendo o seguinte: não fica com a boca fechada, não. Ah, mas o meu problema é grande demais. Não fica com a boca fechada, não. Ah, mas eu não tenho nem pouco. Minha fé é muito pequena. Meu problema é muito grande. Não fica com a boca fechada, não. Pede. Porque aquele que pede, aquilo que você me pediu, eu. Nosso Deus é aquele que ouve a sua oração. Nosso Deus é aquele que ouve a sua oração. Nosso Deus é aquele que ouve a sua oração. E para terminar, você vai lá para o verso de número... Você vai para o número 28. Eu gosto demais disso. Gente, é muito chato. Para mim, eu queria ler todos os versículos para você, mas não dá tempo. Mas olha só o 28. Olha só o 28. Por causa do teu furor, Senaqueribe, contra mim, Deus falando para Senaqueribe, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, é Deus falando com Senaqueribe. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deixa eu te contar um caso. Eu estava em Goiânia uma vez. Num negócio de exposição de pecuária. E eu estava numa rua, porque lá eram várias exposições, né, onde o gado ficava. Eu gostava muito disso, gosto até hoje. E eu estava numa daquelas ruas assim. De repente, eu vi um boi, meu irmão. Mas era muito grande. Era um boi grande, era um Nelore, aquele cupinzão assim. Mas ele era maior do que os maiores. Depois eu fui ver uma foto dele no jornal. Ele era o maior boi da exposição. Mas ele era grande. Ele era tão grande que eu entrei dentro da exposição porque ele era muito grande. Mas sabe o que mais me impressionou? Foi o tamanho do peão que levava ele. O tamanho do peão. Acho que ele batia aqui em mim, ó. Estou mentindo não. Acho que ele batia aqui em mim. Era um senhorzinho, chapéu, a calcinha jeans, uma botinha. Mas o touro tinha um anzol aqui, ó. Aquilo ali, o touro é dor demais. O touro obedece. Tinha um freio. Tinha um arreio, tinha um anzol aqui, aqui não chama anzol, é outro nome, mas tinha um negócio que prendia a narina dele. Não adianta ser bravo, não. Se botar um anzol na narina do bravo, ele vai cair. Ele vai se sujeitar. Aí o que Deus mandou? Por causa do teu furor contra mim. Por causa da tua arrogância contra mim. A tua arrogância que diz: quem é seu Deus? Que Deus é esse? Eu sou muito maior do que o seu Deus. Nossos problemas urram contra nós, dizendo isso. Os teus problemas. Eu sou maior que a tua força. Eu sou maior do que a tua fé. Eu sou maior do que o teu Deus. Teus problemas falam isso. A tua arrogância subiu aos meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz. Glória a Deus. Glória a Deus. E o meu freio na tua boca. Glória a Deus. E te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Esse é o nosso Deus. Pelo que assim diz o Senhor. No verso de número... Eu vou terminar aqui, Fica de pé, gente. Fica de pé. No verso 32 diz assim: assim diz o Senhor. Senaqueribe, você não vai entrar nessa cidade. Você não vai lançar nenhuma flecha. Não virá perante essa cidade com escudo, nem há de levantar nenhuma das suas tranqueiras, tuas armas de guerra contra Jerusalém.
Pelo caminho por onde você vier, você vai voltar. Mas nesta cidade, a cidade do Senhor, você não entrará. Porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Atenção, hein? Final da história, hein? Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. O anjo do Senhor. Eu só acho estranho que Deus mandou um anjo só. Eu fico pensando assim, pô, não tinha que mandar um exército? Não, mandou um. Os outros estavam ocupados, estavam assistindo uma série na TV, estavam ocupados, entendeu? Estavam assistindo a Copa do Mundo. Manda aquele anjo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez muitos de vocês não saibam. Esse episódio de Senaqueribe, quando morreram 185.000 homens, está escrito nas bibliotecas dos assírios. Placas de barro. Essas placas foram achadas, onde eles escreveram essa história. Você vai dizer assim, só tem na Bíblia? Não. Eles foram testemunhas do que aconteceu. E eles disseram, não sabemos o que aconteceu. Eles tiveram hipóteses. Eles acham que animais. Mas foi nessa época. Esse episódio aqui está na biblioteca dos assírios. Você pode ir lá. Eu não precisava falar isso. Mas eu acho que é preciso. Porque às vezes a gente pensa que isso aqui são histórias. Não, são fatos reais. É história com H maiúsculo. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, o anjo, e feriu no arraial dos assírios 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram à terra de Ararate. E Esar-Adon, seu filho, reinou no lugar de Senaqueribe. Ou seja, Senaqueribe foi destruído. Assim como vão ser destruídos todos os inimigos que se levantaram contra você. Eu falei hoje de processos que trouxeram resultados na vida de Ezequias. Mas antes de processos, você tem que dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de lavado pelo sangue de Jesus. Eu não sou um espectador. Eu sou protagonista. O Espírito Santo tem liberdade para comigo. Amém, amém. Levanta seu envelope. Preste atenção. Se você não tem envelope, você pode pegar depois, mas é importante. Se você tem celular, de repente, isso aqui serve para alguma coisa. Coloca as tuas causas impossíveis aqui. Todo dia, meio-dia. Todo dia, meio-dia. Todo dia, meio-dia. Eu oro pelas minhas causas impossíveis e pela de vocês. Está aqui, eu botei todas elas aqui. Eu oro, uma por uma. Coloca o teu despertador. Meu despertador toca meio-dia. Meio-dia eu oro pelas causas impossíveis. Pai, estão dizendo que o Senhor não é poderoso. Pai, estão dizendo que o Senhor não é poderoso. João, vem cá, João. Vem cá. Amélia, vem cá também. Tite, vem cá também. Lúcio, vem cá. Lúcio, Beth, vem cá. Eu quero que vocês estendam as mãos para esse povo que você está levantando. Amém, 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 amém. Pai, nós queremos orar pelo David, que é neto do Honório. Pai, Senhor, que tua mão de poder cure o David agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, o David está sendo restaurado pela manifestação do teu poder,
em nome de Jesus. Pela manifestação do teu poder em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ai, cura, cura. E disse Deus, haja cura, e houve cura. E disse Deus, haja cura, e houve cura. E disse Deus, haja cura. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos restabelecer o teu altar aqui nesse lugar. Pai, nós declaramos que um a um desses pedidos será respondido em nome de Jesus. Um a um desses pedidos será respondido em nome de Jesus. Nós oramos um a um, Pai. Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Levante agora o seu envelope. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a tua palavra. É a tua palavra quem garante isso, Senhor. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Por isso, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, olha agora, lê, Senhor, agora cada pedido desse, Senhor, lê, ó Pai. Assim como o Senhor leu a carta em Senaqueribe, olha agora o pedido dos teus filhos, que estão te apresentando, Senhor, que estão dizendo que precisam, que necessitam. E nós nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos que haverá solução, sim, que nada é impossível, porque o Senhor é Deus na vida do teu povo. E eles estão aqui, ó Deus, porque eles creem na tua palavra, e a tua palavra garante a vitória do povo de Deus. Oh Espírito Santo, nesta noite, vai passeando aí, Deus amado, em cada corredor. Olha cada pedido desse, Senhor amado, que está nas mãos dos teus filhos, no celular dos teus filhos, na mente dos teus filhos agora, Senhor. E dá a solução. Nós cremos, nós garantimos, ó Senhor amado, não por nós, mas pela tua palavra, quem diz que aquele que crê verá a tua glória. E nós estamos pedindo, Senhor amado, porque a tua palavra diz que aquele que pede, recebe. E nós cremos na tua palavra. Por isso nessa noite, Espírito Santo, faz a obra completa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paizinho, continuamos diante da tua presença, e nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer, Senhor, por cada milagre na vida do teu povo. Agradecer, Senhor amado, porque o Senhor já entrou com providência, Senhor, em cada pedido, Senhor, dentro desse envelope, nesse celular, na mente dos seus filhos, aqueles que não fizeram, que estão fazendo hoje. Senhor, nós declaramos, ó Pai amado, que a vitória é certa, em nome de Jesus. Caia por terra os inimigos de Deus, e seja estabelecida, Senhor, a tua igreja diante, Senhor, desta terra, para a glória do teu nome. Senhor, nós queremos agora te agradecer. O impossível se torna possível, o impossível se torna possível, e nós queremos nesta noite, Senhor, te dizer muito obrigado. Muito obrigada, Senhor amado, por aquela pessoa que veio aos teus pés. Muito obrigada, Senhor, por aquela vitória financeira que chegou. Muito obrigada, Senhor amado, por aquela enfermidade que foi curada nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela família restaurada. Muito obrigada pelos sonhos que o Senhor tem realizado nesta noite. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Grande é o Senhor. Posso orar com vocês? Nós temos aqui um pão aqui na frente, você pode vir depois pegar. Esse pão significa a palavra de Deus, onde você sai daqui alimentado. Eu vou fazer uma oração e depois você pode vir aqui pegar o pão, como no sinal que você sai desse lugar alimentado pela palavra de Deus. Amém?
que é o melhor alimento. Oh Deus, cada um desses pedidos sendo respondidos, Senhor. Pô, vai ser... Deus, eu estou vendo o momento onde nós pegamos uma caneta vermelha e vamos cortando. Respondeu, 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 respondeu. Em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Ah, porque eu ouvi a tua oração. Porque tu pediste. Porque tu pediste. Eu ouvi a tua oração. E agora, Senaqueribe, você volta pelo mesmo caminho que você veio, e você será destruído pelo poder da palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala assim: obrigado, Senhor, porque cada um desses pedidos será respondido, está sendo respondido. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela tua intervenção na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está debaixo do sangue de Jesus. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não. Como é que vai ser a sua colheita? Aquele que pede, aquele que pede, aquele que pede. Quem ama, traz mais um. Quem ama, traz mais um. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.